Shalom, shalom a todos. Então, nós temos de antemão, nesse discipulado participativo, nós iremos avaliar, à luz de tudo que nós temos aprendido nesta casa, o hino da harpa, cujo nome da música é Plena Paz. O objetivo é avaliarmos a letra e observarmos de tudo que nós aprendemos e também do primeiro e do segundo capítulo do livro na qual nós estamos fazendo a leitura, nós iremos discorrer de detalhes que estão, né, na letra da música. E neste momento eu vou desligar o meu microfone e aí os participantes, aqueles que estão desde o início conosco e que também estão estudando, né, na visão da restauração, eu quero que vocês façam comentários, por favor. O nosso objetivo nunca é discutir com relação a quem compôs. Nós não estamos aqui no objetivo de criticar quem compôs, de criticar quem canta, não. Nosso objetivo aqui é avaliar o que nós estamos aprendendo, naquilo que nós estamos sendo restaurados, em cima da letra desta música. Ok? Então, eu vou desligar meu microfone e quero pedir aos irmãos que liguem o microfone, falem à vontade, por favor. E da mesma forma como nós fizemos no último estudo, onde os irmãos falaram, colocaram questionamentos, né, e adendos, eu quero que os irmãos façam da mesma forma e com bastante liberdade, por favor. Nunca desmerecendo quem compôs, nunca desmerecendo quem canta, mas vamos exaltar aqui o que nós temos aprendido à luz da Torá. Shalom, shalom. Nesse primeiro hino aí, o que eu acho, assim, me chamou a atenção, fala assim, quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra, hão de ser a mesma grei, entoando os aleluias ao meu rei. Eu acho meio que um pouco antissemita este verso, porque a gente sabe que quando Yeshua veio, muitos naquela época o aceitaram, né? Então, assim, é claro que a gente sabe que tem uma conversão aí para acontecer, mas não devemos desconsiderar, né, aquelas pessoas que reconheceram Yeshua como o Messias prometido por Deus, né? Ali descrito na Torá. No nosso contexto hoje, nós temos muitos israelitas que reconhecem que Yeshua é o Messias enviado pelo Eterno, e no meu entendimento, assim, o que mais me ressaltou foi esse verso aí. Ok, muito obrigado. Vou aguardar o parecer de mais irmãos. Só fazendo um adendo ao que a nossa irmã Cristina colocou aí, muito bem colocado, a letra, principalmente dos hinos da harpa selecionados, né, ela segue uma linha teológica. Então, por isso que nós temos esses desvios doutrinários aí, porque a linha teológica que aquele que selecionou, né, aqueles que selecionaram o inário, por mais antigo que seja, eles seguiam uma linha, em sua maioria, a gente não pode generalizar, o que nós chamamos de dispensacionalismo, né? E essa crença dispensacionalista, ela divide a Bíblia em 7 dispensações, né? Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, milênio. E depois, novos céus e nova terra. E nessa teologia, nesse pensamento, eles
como eles dividiram a Bíblia em dispensações, hoje, quem segue essa linha teológica dispensacionalista, que são as igrejas pentecostais, né? Em sua maioria seguem essa teologia, eles defendem que a igreja está na dispensação da graça. E na dispensação da graça, Deus não trabalha com Israel. Deus trabalhou com Israel na dispensação passada, na dispensação da lei, do período de Moisés até a vinda de Cristo. Então, não podemos esquecer, né? Não podemos esquecer de forma alguma que as igrejas, as kalahals, só existem pelos comissionados de Yeshua, judeus crentes em Yeshua, aonde obedecem o seu mitzvah, seus mitzvot, a respeito de espalhar o evangelho, a boa nova, boa notícia aos gentios, a todas as nações. Daí vem o surgimento das congregações, né? Graças aos judeus crentes em Yeshua, né? Porque se isso não fosse verdade, se cumpriria o que Pedro queria, guardá-lo apenas para si próprio e deixá-lo isolado e trancafiado e guardado a 7 chaves em Jerusalém. Mas a ordem do mestre era que seus discípulos judeus espalhassem a boa nova do evangelho para todo as nações, alcançassem as nações. Então, meus amados, nossas igrejas só existem hoje graças a judeus crentes em Yeshua, a HaMashiach. Não é verdade? Verdade, doutor Paulo. E só para concluir e retomar na sua fala e na fala da irmã Cristina, ela bem pontuou a multidão que seguia Jesus no deserto, nas montanhas. Aquela multidão ali eram multidões de judeus. Todos os discípulos, apóstolos, eram judeus. E a igreja, ela nasce, ela se desenvolve a partir de Jerusalém. E a gente sabe que houve uma ruptura com a raiz judaica da nossa fé, né? Assim que os apóstolos morrem, já nasce esse sentimento que a irmã Cristina mencionou de antissemitismo, né? Um ódio, uma aversão aos judeus. Alguns fatos históricos, para eles, corroboraram para que essa ideia desenvolvesse. Por exemplo, a destruição do templo no ano 70, a expulsão de todos os judeus de Jerusalém, a destruição de Jerusalém em 135 depois de Cristo. Diga-se de passagem, o Shabeab desse ano foi idêntico ao de Shabeab de 70 depois de Cristo. Israel dividida e com ódio disseminado. Muito bem mencionado. Muito bem mencionado. Então, por isso a letra desse hino nesse sentido, né? Quando o povo israelita com Jesus se consertar. Isso é um erro crasso, porque na mentalidade cristã, na sua maioria, eles creem e acreditam que não existe etnia mais, não existe povo judeu mais, existe cristão. Se, por exemplo, um israelita, um judeu, ele se converte, ele aceita a Jesus como seu Messias, ele deixa de ser judeu.
ele deixa de ser israelita, ele deixa de ter a sua nacionalidade. Isso é surreal. Ele Né? traiu a fé. Ele traiu a fé no judaísmo. Eu escutei isso de uma judia ortodoxa. Na mentalidade cristã, e Ela o que falou os para mim, judeus veem também. ela falou para mim em literais palavras. Eu falei, Yeshua é o Senhor. Ela falou, não, ele nos traiu, ele nos abandonou, ele negou a fé no judaísmo, ele criou a sua própria religião, ele criou o cristianismo vaticanal romano, ele nos crucificou, né? Quer dizer... Por isso que hoje um judeu messiânico, ele compra briga tanto do lado cristão, que se distanciou da fé, e acho que como a gente se conectou de novo com as nossas raízes judaicas da fé e das Sagradas Escrituras, nós somos judaizantes. E do lado judeu ortodoxo, né, a gente tem briga porque nós somos considerados ilegítimos porque cremos em Jesus como Messias. Então, nós estamos no meio aí desse tiro cruzado. Mas, por isso que esse hino aí tem esse erro teológico, né? De novo, como o pastor Wagner pontuou aí, eu reafirmo, nós não estamos aqui para malhar, não estamos aqui para desmerecer. Quantas vezes eu cantei esse hino, esses hinos que foram colocados aí no início da minha fé. Mas, graças a Deus, que nos deu a oportunidade de, como a própria Escritura diz, né? Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. É o que Jesus ensinou. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E como diz o profeta, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, muito bom. Agradeço aí a irmã Cristina pelo comentário e o nosso querido, amado doutor Paulo também. Doutor Paulo, eu queria que o senhor, por favor, nos agraciasse explicando as letrinhas que eu pedi o Rafa, para mencionar, que nós precisamos dessa palavra agora, e eu queria que o senhor nos honrasse, por favor, falando delas, né? Porque na letra da música tem essa palavra, mas no plural, e zomba do eterno. E eu preciso que o senhor, por favor, fale sobre o que está agora em evidência. Por favor. Halalaim, em hebraico, em zomba do eterno. Olha, eu não conheço essa canção, não, pastor Wagner. Mas realmente é assustador, né? Agora, voltando um pouquinho atrás do tema, eu escutei bastante a respeito do pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo. E eu lembro que Yeshua chegou a comentar com seus discípulos a respeito de sua segunda vinda como os dias de Noé. Nos dias de Noé, eu não identifico nem pré, nem meso, nem pós. Eu identifico simplesmente Deus varrendo a terra, quebrando o canópio e arrastando os malfeitores e herdando a terra aos mansos e aos justos. Talvez Helalain
possa dizer zombar do Eterno por nunca ter visto, nem ouvido dizer, nem falar sobre tal teoria até os dias de hoje, né? Assim como foi no passado. Mas não quer dizer que ela não irá ocorrer. Pelo contrário, é justamente porque nunca houve é que haverá, na minha opinião. Muito obrigado. Meus irmãos, vocês prestaram atenção que foi dito a palavra cantado, né? Aleluias. E no meio pentecostal e neopentecostal é dito muito essa palavra aleluias. E o irmão já entra no manto, aleluias. E com S. E quando Deus, nós estudamos, né? né, Deus, a restauração de todas as coisas, vale também, muito bem, grifou aí, ó, aleluias no plural. É erro teológico, deuses. como foi dito por nosso pastor, é erro de tradução e desrespeito e profanação do nome do Eterno. Porque uma partícula do nome do Eterno está no final da palavra aleluia. Ela é Yah, dividida, né, em duas somente palavras, né, Halel, e tem no seu final Yah, no singular, aleluia, não no plural. aleluia. E aí nós temos, né, a transliteração da palavra em hebraico errada. O tradutor errou. O problema é que o erro que ele faz aí, na última partícula que representa Yah, né, aleluia, o Yah que representa, né, a partícula do nome, né, do Eterno, do pentagrama, uma parte do pentagrama, e o pentagrama, nós sabemos que ele é um. Por isso nós nos curvamos para Jerusalém e sempre anunciamos que ele é um. E aí vem esse hino, vem a plena paz, que na verdade não tem nada de plena e não tem nada de paz. Então esse erro gritante aí faz com que aquele que está cantando zombe do Eterno. E por falta de conhecimento, já foi dito aí, né? Perece o povo. Por isso devemos dar bastante ênfase no que nos foi ensinado pelo Dr. Paulo, no que é ensinado pelo pastor Bendel, pelo pastor Gerson Barros, os comentários dos irmãos e das irmãs que vêm e somam. Porque todo o inário utilizado tem esses erros grotescos no meio deles. E nós não estamos aqui para perder o tempo discutindo sobre quem compôs, mas a linha teológica que eles seguem, ela é antibíblica, ela é anti-Torá. Então, amigo e amiga que me ouve, eu quero louvar a Deus. Muito bem, aleluia. Halal, né, de que lembra a palavra louvor, né, halel, halal, e o Iá, que significa, né, que nós vimos aí, que é o nome do Eterno, né, no final da palavra, ou seja, o objetivo da palavra, quando nós dizemos aleluia, É o o nome objetivo poético. é Yah. louvem, adorem ou ame ao Senhor. E aqui, o Senhor aqui é um, e não senhores, porque esse S forçado colocado no português é como se tivesse outros deuses, no plural. Aí seria de uma profanação bizarra. Então, meus irmãos, além de tudo que os irmãos foram falando, essa aleluias, muito dita aí pelas igrejas, nas músicas, e eu já vi no Inário Mais Novo que eles tiraram S. Tá, tiraram S, mas continuam com tenor, né,
com teor anti-judaico, com antissemitismo no meio da letra. E aí, para nós dessa casa, não tem como eu adorar o Eterno, malhando o povo que ele escolheu, criticando o seu próprio nome, zombando do seu próprio nome. Então, não tem como, né, essa plena paz ser cantada por nós, por esses quesitos aí. Mas tem um detalhe ainda, ou outros detalhes na letra da música. E por esse motivo também não deveríamos cantá-lo, que é um sofisma forte. Eu vou aguardar ainda, antes de passarmos para a próxima letra, o comentário dos irmãos, aqueles que ainda não falaram, porque tem mais detalhes na letra dessa música, que é bizarra, profana, carnal, diabólica. Rafa, o senhor me faça o favor de ler a letra, por favor? Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando nesse mundo viverei, entoando aleluia, meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a cruz, mas um dia o verei, entoando aleluia ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluia ao meu rei. Ó Segura glória, aí, meu por Jesus, favor. pois... Segura aí, por Beleza. favor, Rafa. Eu, porém, o quê? Eu, porém, estou gozando da sua lei. Eu queria que algum dos irmãos comentassem, por favor, sobre essa parte aí. Como você falou de carnal, eu acho que eu entendi agora. Muito bom, Rafa. O Rafa já contou o segredo. Mas alguém quer comentar sobre essa parte aí, por favor? Gozo eu sempre entendi como alegria, né? No sentido de alegria. Isso mesmo. Mas e para frente? Gozo de quê? Ah, O aí é segredo está à frente. antinomismo, né? Aí já é antinomismo, antilei. Mas fala que tem gozo, que ama a lei. A lei de Cristo, né? É uma outra lei que eles inventaram. O segredinho. Fale mais da lei de Cristo. Ela é maior e superior do que a lei de Moisés? Como é que é isso aí? Agora eu entendi, agora eu saquei, eu agora estou gozando da lei que Yeshua implantou. Ou seja, o Antigo Testamento não vale mais. Vale a Já lei dele. era. Quer dizer que o Antigo Testamento caducou, meus irmãos. Pode jogar fora. Na letra da música, profana, profana e profana 3 vezes. Os irmãos entenderam, que estão participando conosco, entenderam esse detalhe aí, meus irmãos? Leia, por favor, bem devagar. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluia ao meu rei. Mas qual lei é essa? Porque o senhor já descobriu que pela letra da música, já descobriu se é pré, se é medo, se é o que é, se é meso, o que é. Né? Já deu para descobrir a linha teológica destes, né? Uhum. Mas que lei seria esta? Aí já assopraram que seria a lei de Cristo, né? E está dizendo que está gozando, né, do favor desta sua lei. Aqui que está o segredo. Como nós estamos em uma casa que o assunto é restaurar as raízes da fé, e sabemos que já foi dito nessa letra aí, da graça, né? Pois sua graça me encheu de amor sem fim. É interessante que a graça é dita em cima e logo abaixo vai ser citado a sua lei, né? A lei, no caso, segundo eles, a lei de Cristo. E aí, quando se trata da lei de Cristo, a lei mosaica, vamos assim dizer, o Antigo Testamento, como eles chamam, isso é anulado, entende? O segredinho está aqui, ó. Estão falando de graça, mas estão falando da lei. Mas a lei do Decálogo, as palavras do Eterno, aquilo tudo acabou, segundo essa teologia normativa que vai para esse viés aí, né? Pegou, Rafa? Peguei.
Os demais irmãos que estão participando da live entenderam esse detalhe aí? O segredinho nessa frase? Continue a leitura, fazendo favor, Rafa, para nós finalizarmos esta letra e avançarmos para a outra. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Como os anjos que louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Pastor Pois Wagner, bem, tem um segredinho mas aí. isso não é dar um tiro no próprio pé? Porque a lei de Cristo não é a lei mosaica? Muito bem, mas é passado e ensinado nessas escolas teológicas, não são em todas, meus irmãos, porque tem muitos irmãos pentecostais e neopentecostais que estão restaurando também as raízes da fé, mas, na sua grande maioria, quando eles se referem à lei de Cristo, é anulando a lei mosaica e que a lei de Cristo ela é superior e a tal modo que a outra acabou. E o Antigo Testamento também. E que eles não devem nada para o Antigo Testamento, somente para a lei de Cristo. Mas, como muito foi bem falado pelo senhor, doutor Paulo, é um tiro no próprio pé. É, porque a lei de Cristo é a Torá. E se nós somos num local desse e pregarmos que a lei de Cristo é a própria Torá, o microfone é desligado, a luz acaba e nós nunca mais temos convites. Pois bem, continue a leitura, por favor. Já aconteceu. Aí acaba, aí volta pro refrão. Já aconteceu aqui em Buena. Muito bom. Irmãos, muito obrigado a todos. Então, a plena paz, né? Não tem nada de plena e nem de paz, e não tem nada de Machia, não tem nada de Torá, é algo terrível. Então, não cantemos, meus irmãos, por favor. Não cantemos, porque nunca foi e nunca será um louvor ao Iá, ao Eterno. Próxima, por favor, letra. Eu queria É para eu pedir ao ler senhor, novamente. Rafa, para que fizesse a leitura, por favor. Beleza. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá, a rosa de Saron preciosa, entre mil mais bela terá. No vale da sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será a minha sorte, precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado o excelente odor. E o poder desta flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador, muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou que ele é a rosa dos céus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste para ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo a terra tirada para brilhar em outro lugar. Este momento, nós vamos fazer como fizemos com a primeira canção. Eu quero que os irmãos, né, que já tiveram esse dever de casa há 2 semanas atrás, que comecem agora a comentar o que acharam na letra da música, e da mesma forma, não estamos aqui para criticar quem fez, quem compôs, quem canta, o estudo e o objetivo é para a nossa casa, né? Pois bem, eu vou fechar o microfone e vocês, por favor, comentem.
Sentido falta da irmã Gersa hoje, hein? Tá forte todo isso mundo aí. caladinho, né? Eu estou evitando de perguntar se todo mundo fez o dever, aqueles negocinhos de bater na mesa. Estou só na expectativa que todo mundo que está aqui já pegou a veia da casa, né? Vamos lá. É duas coisas que eu acho que eu posso apontar aqui. Essa questão aí de Paulo ser transformado em Saulo, a gente já sabe a questão, esse contexto aí, na verdade, e a forma que ele é interpretado no meio E a parte evangélico B do tradicional. versículo. Então, assim, a gente sabe que não foi bem da forma que a gente aprendeu. E a questão da Rosa de Saron aí também, ele apresenta a Rosa de Saron como Yeshua, mas pelo que eu entendi, essa Rosa de Saron, ela é Israel, né? Ela é a noiva e não o noivo. Muito zeloso pela lei foi Saulo. Perseguia o povo de Deus, mas transformado em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa à noite já vem, e se desperdes o amor glorioso, será triste para ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Ora, se Saulo, foi zeloso da lei e perseguia o povo de Deus, ele cria em Adonai Echad, e transformado por Paulo, ele achou a rosa dos céus. Mas por isso mesmo que ele começa a pregar a Torá em todas as igrejas. Né? Ele não começa a pregar um novo evangelho, né? Ele acrescenta, ele torna plena a Torá através da visão de Yeshua. E não cancela a Torá por ter a visão de Yeshua. Muito bom. Estou agora aguardando os outros irmãos também, por favor, comentarem. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Aqui seria mais um problema muito sério, né? Porque ela vai brilhar aqui na terra, né? Não vai ser em outro lugar. Boa. É por causa da visão teológica de novo. A crença no arrebatamento pré-tribulacionista, né? Vai ser tirada antes para brilhar no céu. Mas como diz o nosso amado Rabino Zandona, se quer morar no céu, morre logo. Morre logo. Vai morar aqui. Primeiro, pré-tribulacionismo não existe. Negócio de igreja, 7 anos no céu, em festa, em louvor, tomando vinho, e desce com cavalo de fogo, escrito Rei dos Reis, para salvar Israel, todo desgraçado na terra, padecendo. Isso é balela, isso é antissemitismo puro. Mesotribulacionista, aquele que crê que vai passar 3 anos e meio de tortura, 3 anos e meio de pura paz, depois 3 anos e meio de pura tortura. Também calvinista. Pós-tribulacionista. Todo o planeta vai passar por uma tribulação
Israel será atacada com as forças de todas as nações, e então o Senhor virá e salvará Israel. Muito bom. Agora, não devemos esquecer que Yeshua deixou um recado muito claro em Mateus 24 aos seus discípulos, que assim como foi nos dias de Noé, a segunda vinda do Filho do Homem será como raio que vai despertar de um relâmpago de um lado ao outro da terra, e todos verão. Haverão dois no campo, um será tirado, outro será levado. Quem foi tirado no dilúvio? E quem foi deixado no dilúvio? Boa. Quer dizer, então haverão dois no campo, um vai ser tirado. Quem? O ímpio. O manso vai herdar a terra, né? Agora, passar pela tribulação é a peneira de Deus. O fogo esmiuça o ouro, né? E retira dele as suas impurezas. Há a necessidade de se passar pelo fogo que estamos passando. Diante desse fogo é que haverá a separação entre aquele que é ímpio e aquele que guarda a coroa da vida. Haverão dois numa cama. Um será levado, o outro será deixado. Um vai passar pelo fogo que arde e esmiuça e torna o ouro mais puro. E o outro? O outro vai se esfriar, vai abandonar, vai desistir, vai dizer: é demais para mim, eu não quero ver mais a sua cara, eu não te suporto mais, eu não aguento mais falar desta profecia que não se cumpre. Pós-tribulacionismo é muito além do que esperar a vinda de Yeshua pós-tribulação. Temos que pensar, em primeiro lugar, em Israel, em Jerusalém, como relógio do mundo. Quando Jerusalém se converter dos seus maus caminhos, praticar Teshuvá, Yeshua já é visto aos cantos em Jerusalém. O shofar já foi tocado. A sombra do Messias já é vista no Kotel. E então, os judeus messiânicos vão começar a causar ciúme nos datim. Aonde o nosso Deus está operando no meio deles. Né? E os messiânicos, trazendo este ciúme, vão fazer com que os datim pensem novamente. Aliás, haverá um novo concílio agora em Jerusalém. Mas um concílio inocentando Yeshua. E que ele seja reconhecido como Mashiach Bnei Israel e aclamado como o Rabá Beshin Adonai, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. E quando isso acontecer, todo Israel e Judá, não só Israel, vai dizer: Maranatá, Yeshua no Kotel, e os milagres serão muito maiores do que da época de Yeshua. Os rabinos chefes de Jerusalém vão confessar o nome de Yeshua como Messias da casa de Israel. Será o início do milênio, Olam Rabá, o Tikkun Olam, da onde dois estarão no campo. Um será tirado, o outro será deixado. Né? Aquele que suportar até o fim, herdará a coroa da vida.
Esmiuça-se o ouro através do fogo abrasador. É retirado dele as impurezas quando ele é levado ao seu limítrofe. Concorda? Muito bem. Outros irmãos também que fizeram o dever de casa, nós ouvimos uma escola brilhante, Dr. Paulo, fantástica, uma apologia da restauração, que o Eterno te abençoe e te guarde por isso. Os demais irmãos, por favor, também que fizeram o dever. Pastor, Pode falar, minha irmã? então, igual eu tinha te falado, eu refiz o meu estudo, né? Com algumas observações, e aí eu coloquei no estudo que aquele do dever de casa da semana passada, né? Aí eu coloquei também que as observações que do cálice de tontear, né? Que é uma observação à parte que diz para aqueles que um dia o rejeitaram na cruz, né? Que eu não tinha citado no estudo. E aí eu coloquei, como disse a irmã Gessa, o rejeitaram na cruz e foi rejeitado em todo o tempo aqui na terra, mas quando diz aqueles que o rejeitaram na cruz, isso nos remete a lembrar, né, que eu anotei essa observação, quando eu, né, fui refazer o estudo, e eu coloquei, então percebemos que nesse trecho da música tem essa referência. Outra observação é que na letra da música fala Nova Jerusalém, um cálice de tontear, sendo que um cálice de tontear não se refere à Nova Jerusalém celestial, e sim a Jerusalém, né? Aí eu coloquei também nesse estudo Zacarias 12, 2:5, que fala sobre esse cálice de tontear, né? Aí estou fazendo de Jerusalém uma taça de vertigem para embriagar todos os povos dos arredores, e no cerco contra Jerusalém acontecerá o mesmo também a Judá. Então, nesse dia, farei de Jerusalém uma pedra forte contra todos os povos. Quem tentar levantá-la se machucará gravemente. Contra ela se reunirão todas as nações da terra. Neste dia, oráculo de Javé, farei todo cavalo ficar confuso e enlouquecerei os cavaleiros. Mas voltarei meu olhar para a casa de Judá e cegarei toda a cavalaria dos exércitos dos povos. Então os chefes da casa de Judá pensarão: a força dos habitantes de Jerusalém está em Javé dos exércitos, Deus deles. Aí outra observação que eu citei no estudo da semana passada, os textos usados para defender o arrebatamento, né? Que é, no caso, a teologia pré-tribulacionista. Aí eu queria consertar, porque eu falei errado, né? Então, vou citar aqui os corretamente, porque eu copiei errado, então eu li errado, né? Aí eu vou citar corretamente. É Romanos 8:1, 1 Coríntios 15:51, 7:59, e outra coisa, outra observação que eu fiz, que na parte da música, trombeta tocando, o céu se abrindo, milhares de anjos nas nuvens surgindo, coberto de glória, o meu Senhor vem buscar o seu povo para Nova Jerusalém. Aí eu observei que
aqui está se referindo, nessa parte aqui, a buscar mesmo na vinda, não está se referindo ao arrebatamento aqui. Foi uma observação também. E aquela outra pesquisa que eu fiz também, que fala, uma outra pesquisa sobre a origem do pré-tribulacionismo, aí eu pude destacar algumas coisas diferentes daquela pesquisa que citei sobre que foi o Dr. Rodrigo Silva. Só que eu não vou ler porque vai ficar muito extenso. E aí eu vou finalizar, como a gente está falando sobre esses dias, né? Demos início aí estamos falando aí sobre música, sobre o louvor, né? Analisando as músicas, nós começamos, né? Então, eu fiz um estudo sobre louvor e adoração, porque é o que a gente está falando, né? Aí eu queria ler esse estudo, louvor. Aí eu citei aqui um louvor aqui. Venho a Jerusalém, cidade de Deus, onde as tribos cantam Halel. A palavra Halel é de origem hebraica e significa cântico de louvor a Deus. Louvor, exaltação, glorificação, ação de elogiar, enaltecer as boas qualidades. Louvar significa agradecer a Deus. Quando louvamos a Deus, expressamos essa dedicação. Louvar é uma maneira prática de adorar a Deus. Quando algumas igrejas têm o tempo de louvor e adoração durante o culto, significa que é um tempo para louvar a Deus através da música. Quando falamos bem de alguém, louvamos essa pessoa. Quando louvamos a Deus, lembramos tudo o que ele fez e faz por nós. Louvar é uma forma de adorar a Deus. A adoração é dedicação e amor total a Deus. Quando louvamos a Deus, expressamos essa dedicação. Louvar é uma maneira prática de adorar a Deus. Agora pergunto, todas as músicas, coloquei esse termo, estão elogiando a Deus? Músicas sobre arrebatamento são louvores de adoração? Aí eu deixo essas perguntas, esse questionamento aí. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de elogiar a Deus, né? Grande é o Senhor, a Ele a glória para sempre, amém. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Santo, só tu és santo, digno de glória e honra, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Então, assim, exemplos aí de estar elogiando a Deus. Aí é só isso que eu queria falar e agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Ficou muito bom o estudo aí. Vou deixar aberto agora, né? Desde o início nós estamos assim, para os demais irmãos também que falarem do dever de casa que fizeram, das observações que tiveram. Tenham total liberdade, por favor. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já seus ramos nos renovam e as folhas brotam. Sabeis, pois, que está próximo o verão. Assim também vós, quando verdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso lhe aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Mas a respeito daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Hierarquia. Pois, assim como foi nos dias de Noé, houve, também será a vinda do Filho do Homem.
Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E então não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou, e os tirou. E assim também será a vinda do Filho do Homem. Então estarão dois no campo, um será tomado, outro será deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, outra será deixada. Porquanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o seu Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse em que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então não tem essa de prever, né? Pré-mésio ou pós-tribulacionismo, não. Cuidais, observais os tempos, observais os sinais, porque é como o relâmpago que corta o céu, que corta a terra, do início ao fim. Não tem aviso prévio. Ó, tô chegando. Não! É cheguei. Coroa tá no lugar? Bem, não tá? Amém, irmão. Coroa de ouro tá no lugar? Vinde, amados de meu Pai, e adentrai ao vosso descanso eterno. Lamparina está apagada? Nunca vos reconheci. Mas em seu nome expulsamos, pregamos, exortamos, até mesmo explanamos o Torá. Lamparina está apagada? Apartai-vos de mim. Complicado, né? É para pensar. Muito bem. Mais algum irmão, alguma irmã quer participar? Falar do que foi dito aí hoje? Ah, eu aprendi isso, eu não sabia, isso é novo para mim. Desde já, né, vou deixar aberto aí, mas desde já quero agradecer ao Dr. Paulo pela aula, pela apologética, nosso pastor Gerson Barros, palavras profundas, certeiras, norteadoras, dignas de um pastor que conduz o rebanho, e os demais irmãos que participaram, que falaram, que através deles a live tem essa força. Desde já, meu muito obrigado por todos, e fica aberto aí para a conclusão, né, e acréscimos em nome de Yeshua. El Melech Neman. Que Deus os abençoe, guarde e proteja. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yae Adonai panavelecha. Vayasem lecha shalom. Não havendo ninguém, nenhum comentário, quero pedir ao nosso pastor Gerson Barros para fechar com uma oração, por favor. E nós já temos um dever de casa, que é ouvir, né, novamente a primeira leitura do primeiro capítulo, ouvir e fazer as anotações, porque nós iremos ter
na próxima terça, nos permitindo o Eterno, um discurso aberto sobre o primeiro capítulo. Então, dever de casa para a próxima live. Ouvir a leitura do primeiro capítulo e fazer as anotações para que nós possamos entrar aí em um debate, uma mesa aberta, em nome de Yeshua. Eu queria, antes da oração, só aproveitar aí, já que os irmãos cessaram na participação, para que todos os irmãos abrissem a Bíblia aí, em Cântico dos Cânticos, ou Cantares, porque essa letra, ela tem um erro crasso que dói aos ouvidos. Aí eu queria pedir aos irmãos para que abrissem suas Bíblias em Cântico dos Cânticos. As Bíblias impressas, elas trazem até um detalhe que a Bíblia do celular e a da internet não traz, que é a separação de quem está falando, se é a amada, se é o amado. Só que quando você pega o primeiro capítulo, quem está falando é a amada, A esposa. não o amado. É a esposa. E ela, versículo 2, que me beije com os beijos de sua boca, teus amores são melhores do que o vinho. E aí ela continua, versículo 5 do capítulo 1. Sou morena, mas formosa, ó filhas de Jerusalém. E aí ela continua, a noiva, a amada. E aí, no capítulo 2, abre aí no capítulo 2, Rafa, por favor. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Aí ela diz, sou uma flor de Saron. É ela que é a rosa de Saron, em hebraico Sharon. A esposa. Só que lá no cântico, agora volta na letra da música. Se você pega uma Bíblia impressa, Ela vai dizer que é o esposo. que é o esposo que é a rosa. Olha lá. É uma coisa terrível isso aí. Um engano realmente digno de nota. Então, Porque dentro desse engano aí se confunde até o casamento judaico. totalmente, Aí Você transforma o casamento judaico. O Messias vira uma rosa. Aí é complicado. Ele toma o lugar da noiva e a noiva toma o lugar dele.
Então é isso, meus irmãos. Então, Pastor Jean, ficando... Oi. quando a gente está apresentando um teatro, eu já vi até apresentações desta música, né, o de Cântico dos Cânticos, e como o David Stern também colocou aonde era a fala da esposa, colocou lá ela, aonde era a fala do esposo e colocou lá ele, e aonde era para ser coro, né, os dois falarem juntos, ou quem estivesse cantando com eles ali, né, porque é chamado de o cântico sublime. E o mais interessante também é que no final do capítulo 1º, antes de começar o segundo, é ela ainda falando, ela fala o verso 16, ela fala o verso 17 e ela ainda fala o verso 1º. Então, quando fala sou apenas uma rosa de Saron, já está identificando o que é ela, nas melhores traduções, vamos assim dizer. E no teatro com defeito, fala dele, fala dela. Também, esses 3 versos, vamos assim dizer, é ela quem fala. E foi muito bem apresentado pelo senhor aí. O Eterno te abençoe e te guarde, porque, do ponto de vista da apologética, da apologia, é assim mesmo. Está aqui o texto, está aqui o detalhe, e está aqui a heresia, e o senhor, com apenas 2 minutos, derrubou uma heresia de X anos. Baruch Hashem por sua vida, Baruch Hashem pela vida do pastor Paulo e os demais irmãos aí. Shalom, shalom.